Oiê, eu sou a Carla. E continuando aquele assunto de ontem, né? Chega um momento em que o líder ele precisa conhecer o perfil de cada um dos seus colaboradores. E é aí que entram os 4 perfis comportamentais. Quais são eles? Comunicador, o executor, o analista e o planejador. E o que acontece aqui, né? Todos nós, a maioria, aliás, de nós, tem 2 perfis predominantes, um que é bem predominante, o outro que está ali encostadinho. Algumas pessoas têm 3 perfis, algumas têm só um perfil bem predominante. E o que acontece, né? Nós temos as características aí desses perfis, algumas mais acentuadas, outras nem tanto. E aí o que acontece aqui, né? Detalhando um pouquinho de cada um dos perfis. A gente vai ter os comunicadores, né? Que são aquelas pessoas que se preocupam com as outras pessoas. Os comunicadores, eles são voltados para pessoas. O comunicador gosta muito de trabalhar em equipe. Ele gosta muito de interagir. O comunicador, ele sempre tem ideias novas, né? Tá sempre cheio de ideias, sempre cheio de projetos novos. O comunicador ele se importa com todas as pessoas. E o que acontece aí no comunicador, né, dentro de uma equipe? O comunicador ele precisa de uma atenção especial do seu gestor, porque a grande dificuldade dele é o foco, né? Como ele tem essa questão de se importar muito com todas as pessoas, querer saber como todas estão, é um grande desafio para o comunicador focar em tarefas. Então um líder precisa estar muito atento a isso e ver ali dentro de todas, né? Estou dando aqui um ou 2 exemplos do que tem no perfil de um comunicador. Dentro de tudo que tem ali no perfil dele, qual é a função que ele vai desempenhar de forma mais produtiva, mais eficiente dentro da sua equipe, né? O comunicador ele gosta muito de inovação, né? Então você não pode pôr ele lá numa área onde ele fique fazendo planilha de Excel todo dia, onde ele tem a rotina. Você vai matar o comunicador desse jeito, vai deixar ele doente, porque não é natural dele desempenhar aquele tipo de função. Ele pode ser muito mais útil em uma área de projetos, em uma área onde ele tenha que inovar, onde ele tenha que criar coisas novas, né? Então pensa nisso a respeito dos comunicadores aí da sua equipe, identifique, conheça eles. Depois dos comunicadores vem os executores. Os executores eles são focados em tarefa, né? E o executor ele tem um perfil muito forte. Ele é um líder por natureza e ele pode até agir de uma certa maneira. Por exemplo, se você der algo para ele fazer, ele vai fazer e talvez te entregue até antes do prazo, mas ele tem muito a característica de achar que todas as pessoas ali são como ele, né? O executor é aquela pessoa focada em resultados. Meta para ele é muito importante, é fundamental, só que em alguns momentos ele pode ferir os colegas de trabalho por conta do perfil dele, né? O executor, o maior presente que o executor pode ganhar na vida é ele conhecer o perfil dele, porque aí ele pode começar a se policiar, ele pode começar a se controlar e ver onde ele mesmo pode melhorar com a sua atuação. O executor é aquela pessoa que chega falando com você sem nem te dar bom dia, e às vezes ele nem sabe que ele tem esse perfil comportamental, e aí uma outra pessoa fica ferida, né, por conta desse comportamento, mas o executor também ele não sabe, não consegue perceber e entender sozinho aonde ele está errando e onde ele poderia melhorar. Então é fundamental conhecer esses perfis dentro da sua equipe. E aí depois vem o planejador. Os planejadores eles são ótimas pessoas para se conversar. Como o perfil já diz, eles são ótimos em planejar. Adoram fazer tudo planejado. Se a gente for imaginar uma viagem, aí o executor quer lá e viver a experiência, né? Quer ir conhecer o lugar, quer sair, quer curtir.
O prazer do planejador já começa em planejar. Então vai viajar, leve um planejador com você, porque você vai saber que roupa você tem que levar, se precisa de repelente ou não, se vai fazer chuva, se vai fazer frio, se vai estar muito calor. O planejador, ele vai planejar tudo isso com muito carinho, porque o grande prazer dele está no planejamento. E ele também é voltado aí para pessoas, igual ao comunicador, embora ele tenha essa veia por mais planejamento. E aí tem um ponto de atenção aqui, que é a dificuldade de entrar em ação. O planejador planeja, e termina de planejar, já começa a planejar outra coisa natural dele, e aí ele não entra em ação e não finaliza aquilo que ele está fazendo. Então é um ponto de atenção. E aí, por fim, vem o analista. O analista gosta muito de analisar. O analista, ele é aquela pessoa que vai te entregar um trabalho com extrema perfeição. Vai ter começo, meio e fim, vai estar direitinho, feito, bonito, perfeito. Você não precisa se preocupar em avaliar nada se um analista fez o trabalho para você. Só que a grande dificuldade dele é a pressão. Você não pode chegar para o analista e falar isso é para ontem. Ele não vai conseguir te atender dessa forma. O analista precisa de tempo para fazer o que ele tem que fazer, para realizar a tarefa e para entregar ela com perfeição. Que é esse o perfil dele. Ele vai analisar, vai estudar e não vai ter nenhum erro naquilo que ele vai te entregar, de tão perfeito, de tão preciso. Aliás, acho que a palavra para o analista é precisão. Então, se você precisa de um trabalho preciso, não é o comunicador que você tem que colocar para fazer, que não tem foco. Não é o executor, que vai te entregar muito rápido e vai deixar passar algumas pequenas coisas. Não é o planejador, que vai planejar e talvez ele se distraia se tiver uma outra oportunidade para ele começar a planejar no meio do caminho. É o analista, ele é preciso. E aí tem uma grande jogada, né? Você não pode colocar um analista numa linha de comunicação, onde ele tem que, por exemplo, atender pessoas numa área de suporte, né? Falar com o consumidor, por exemplo, tem atendimento ao consumidor, que se ele só tiver que fazer isso, aos poucos, ele vai ser como uma planta que vai murchar, porque as qualidades dele não vão estar sendo aproveitadas ali. A mesma coisa você não pode colocar um comunicador para fazer planilha de Excel, processo, todas essas tarefas. Da mesma forma que o analista, o comunicador, ele vai ser aquela planta que vai murchar, vai perder o brilho, vai perder a empolgação, vai perder o amor pelo trabalho que ele está fazendo. Então é fundamental que você, gestor, você, líder de uma equipe, conheça o perfil comportamental da sua equipe. Isso vai te gerar produtividade, você vai ganhar, a sua equipe vai ganhar por trabalhar feliz, realizada, cada um ali como uma peça do quebra-cabeça, onde deveria estar. Você, como líder, vai ter uma equipe que trabalhar engajada, alegre, realizada por fazer atividades que tem a ver com as competências dela. A equipe ganha, a empresa ganha, só tem ganhadores nessa história. Então invista, conheça o perfil comportamental dos seus colaboradores para que o seu time se torne um time vencedor. Espero que essa informação tenha sido útil aí, valiosa, tenha te ajudado. E eu te vejo amanhã com mais um vídeo aqui no canal. Um abraço e até lá!